Ô, Mari, e o presidente Lula, será que ele pode pintar aí nos Estados Unidos para essa conversa acontecer em loco, né, em solo norte-americano? Porque tem todo um medo daquele constrangimento que o Trump costuma impor a quem vai e ele tem ali um certo desafeto. Pois é, Diego, considerando ainda a necessidade de cautela e que se trata aí de uma distensão recente, mas as fontes com que eu conversei da diplomacia brasileira, que estão bem próximas dessa relação, elas acreditam que aumentou a chance de o Lula realmente vir a Washington fazer essa visita ao Donald Trump no Salão Oval mesmo. É claro que, aliás, foi bem engraçado, enfim, uma das pessoas com quem eu falei me disse que nem o próprio Trump seria capaz de garantir ao Lula que não vai haver nenhuma tentativa de humilhação, porque ele mesmo, Trump, muda de ideia a cada instante, né? Mas o ponto é, hoje, como estão dadas as relações, o fato de o presidente Trump ter pego o telefone, ligado para o Lula, ter feito esse movimento, faz com que uma visita ao Salão Oval perca essa conotação de submissão, de beija-mão, que foi uma coisa que o Trump usou muito nesse começo, inclusive, de governo, que foi criar essa romaria, né, de líderes para beijar sua mão ali no Salão Oval, enfim, sempre diante das câmeras, como ele gosta de fazer. É claro que o cerimonial do Planalto, por exemplo, teria que consertar isso muito bem com a Casa Branca, para deixar claro quanto tempo de câmeras ligadas poderia haver na reunião entre os dois, algo de que o Trump não abriria mão, naturalmente, mas hoje o entendimento dos diplomatas é que, sim, existe uma possibilidade de que Lula aceite, sim, vir aqui e fazer essa visita, já que houve esse convite dessa maneira, enfim, de uma forma cordial, no estado de cordialidade das relações, em que sequer se falou de Bolsonaro, não houve troca de nenhum tipo de acusação, insulto, quer dizer, então as relações estão em outro patamar, um patamar adulto entre dois homens de quase 80 anos, como o Lula bem disse, né? E para além disso, a aposta dos diplomatas é a seguinte: se o Trump tentar fazer alguma coisa, como fez com o líder sul-africano Cyril Ramaphosa, por exemplo, de tentar passar ali fake news no Salão Oval, constranger de alguma maneira, a resposta do Lula seria tão dura em defesa da soberania nacional, e esse discurso da soberania colou tanto para o Brasil, para o próprio governo Lula, caiu tão bem, né, para o Lula, aumentou tanto a popularidade dele, que o Trump basicamente o reelegeria se fizesse isso. Então, esse é o entendimento da diplomacia. Olha, também não há o que temer, porque o Lula responderia de uma maneira em que sairia maior caso o Trump fizesse algum tipo de gracinha. Agora, é diferente, por exemplo, da situação do ucraniano Zelensky, que depende de ajuda financeira há anos de Washington, que é visto como alguém que, por Trump, como alguém que está tirando vantagem, né? O Trump tem muito ressentimento em relação àqueles países aos quais ele financiou militarmente, e a gente pode incluir, inclusive, a Europa nisso, né? Ele fala de um jeito com certo desprezo por esses países que, enfim, usaram armamento americano e tal. Nada disso tem nada a ver com o Brasil, né? O Brasil não depende de dinheiro americano, não dependeu nunca e não está dependendo agora. Portanto, a relação de forças é outra, e por isso mesmo os diplomatas brasileiros hoje acham que não é uma ideia estapafúrdia, por exemplo, que o Lula venha assim ao Salão Oval. Agora, o mais provável é que talvez eles façam um primeiro encontro aí num terceiro país, a própria Malásia, para onde vão os dois agora no fim de outubro. Agora, a ver como é que isso vai caminhar, inclusive tendo o Rubio aí na interlocução. A conferir, Mari. Obrigado pelas informações e análises. Beijo para você. Boa semana. Eu que agradeço. Um beijo para vocês todos. Valeu. Confesso que fiquei curioso para ver essa imagem. Lula e Trump no Salão Oval lado a lado, né? Como é que isso se daria? O presidente disse na conversa que estava disposto a ir aos Estados Unidos. Ele colocou isso, né? Então, assim, se houver um chamado, ele vai. Se houver um convite, né? Ele vai. Mas tem a possibilidade mais forte mesmo no final desse mês, lá na Malásia, usando o evento onde os dois vão. Mas o Lula colocou as duas coisas na mesa. O Lula quem sugeriu, né? Ele falou, olha, temos aqui a Malásia, tem o foro lá, a gente pode encontrar. E se precisar, não tenho nenhum problema de ir aos Estados Unidos. Então, seria um lugar neutro, digamos assim, né? A Malásia, sim, desculpa. Mas também entrar na Casa Branca seria
uma photo opportunity, né, como eles dizem, para o petista muito forte. Eu acho que hoje as coisas se colocaram numa outra chave, né? Teve uma mudança da chave do confronto, né, para uma chave de, claramente, aproximação. Se, no fim das contas, da maratona, como eu disse, vai dar certo, a gente é cedo para dizer. Mas houve uma mudança de tom. Uma fonte me chamou a atenção para o fato de que, desde a ONU, o Departamento de Estado parou de fazer ofensas, postagens ofensivas ao Brasil. A embaixada também, né, que vivia usando as redes sociais faz tempo. O ponto é o seguinte, o Lula realmente não é nem o Zelensky, nem o Ramaphosa, ele não é nenhum dos dois e ele teria, inclusive, a ganhar respondendo à altura, né? De falar, botar a mão no dedo na cara e sair andando. Isso aí vai ser a campanha eleitoral inteira. Aparece Jair Bolsonaro dizendo I love you pro Lula, pro Trump, lembra? Ele falou e repetiu esse ano de que ele era apaixonado pelo Trump, né? Isso é extremamente... A pessoa pode ter a posição política que quiser, pode defender tudo. Agora, esse nível de subserviência, de lambe-botas de outra pessoa, de um político de um político internacional, pega mal, sabe? Conjunto ainda mais com aquele pessoal que não está polarizado, olha para aquilo e fala, meu Deus, não é o papel do presidente da República do Brasil lamber botas de um outro líder político, seja ele de direita ou de esquerda. Então, você pega isso aqui, compara com uma briga na Casa Branca em que ele diga umas verdades, né? Isso aí vai ter corte na internet circulando à torta e direita. Então, eu não acho também que vai ter, a esse ponto, se eles conseguirem construir e se a conversa ficar centrada no que os Estados Unidos pode ganhar e o Brasil pode ganhar economicamente, aí acho que não precisa ter a armadilha. O Lula convidou o Trump também para vir para a COP30, para a cúpula da ONU do clima. Só que aí, sinceramente, se ele viesse, ele iria vir para causar. O Trump, ele prega o negacionismo. Né, o Trump prega o negacionismo ele fez climático. Isso na ONU ele fez isso. Ele fez isso, ele falou falas absurdas na ONU, né, defendendo que a emissão de CO2 de queima de combustíveis, na verdade, simplesmente está atrasando a qualidade de vida do mundo. Quer dizer, a não queima, né, você deixar de queimar e utilizar energias renováveis, solar, elétrica, entre outras, está atrasando o mundo, gerando fome, gerando desemprego. E ele basicamente segue naquela política que ajudou a elegê-lo. Drill, baby, drill. Perfure mesmo. É para perfurar e para retomar uma economia baseada em petróleo e queima de carvão. Então, esta pessoa vindo para a COP30, né, ela vem que nem um pombo enxadrista. Ela vem para derrubar as peças do tabuleiro, cagar no tabuleiro, fazer qualquer coisa, menos para tentar construir uma saída coletiva para evitar o fim do mundo. Eu só queria falar que eu achei muito engraçado que ele, no telefonema, o presidente americano reclamou de novo da ONU. Né? Ele falou que a única parte boa foi o encontro dos dois. Uma das poucas coisas boas ali foi ter encontrado com o senhor presidente, porque a escada não funcionou, o TP não funcionou, ele ficou hashtag puto. Muito chateado. É que você imagina ele, o tamanho do ego dele, a escada rolante quebra e fala, como assim? Na minha vez vai quebrar a escada rolante. E pior é que ele já estava com o pezinho lá, né? Ele já estava subindo, ele e a Melânia, depois que eu vi o vídeo. Assim, é até perigoso, né? A escada rolante quebrar assim, de fato. Ninguém tá defendendo que aconteça uma coisa com ele. Lógico. Mas ele transformar isso num tema de 5 minutos de um discurso da ONU é muita autorreferência. Ele tem bode da ONU, com toda certeza.